de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também entramos agora no tempo pascal, né? Teve a vigília pascal, semana da Páscoa. A senhora está de penitência? E a oitava da Páscoa. E agora é o tempo pascal, veio até Pentecostes. Normalmente é a morte e a ressurreição de Jesus, né? Para mim foi a ressurreição e a morte, né? Peguei a virose depois, né? Então, segunda e terça estava aqui, não me levantava da cama, né? Assim mesmo. Hoje é João 3, 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus vai jogar com as palavras: do alto, de baixo, do alto, de baixo. Do alto é Deus. É Jesus que vem do alto, Deus que está no alto, são as coisas do alto, do céu. De baixo, da terra. Mundo, pecado. Ele vai jogar com a palavra alto e baixo. Para entrar no reino de Deus, tem que ser do alto. Tem que fazer as coisas de Deus. Tem que fazer aquilo que Jesus quer. Só que a gente não faz, né? Muitas vezes. E quem é debaixo da terra, não faz. Peca. Evangelho de João, o mundo peca. O mundo é hostil a Deus. O mundo é hostil a Nosso Senhor. Então, aquele que vem do alto, Jesus, está acima de todos. Jesus está acima de todos. Ninguém é maior do que ele. O que é da terra, quem peca, pertence à terra e fala das coisas da terra. O problema é que hoje tem muito mais gente da terra do que gente que com os olhos no céu, né? Cristão é 1/7 da humanidade, quer dizer, 6/7 não conhece Jesus. Ou se conheceu, não quer seguir. E desse 1/7, muitos seguem mais ou menos, grande maioria. Então, muitos são da terra mesmo. E o problema também é que essa terra está entrando na igreja. Os costumes da terra estão entrando na igreja. Que igreja? Católica. Estão botando coisa da terra dentro da igreja. Aí fica complicado. Estão modificando as coisas de Deus, né? Muita gente dizendo que não precisa mais se confessar. O pecado parece que não existe mais. Existe. E só comunga sem quem se confessa. E pecado mortal não pode comungar. Tem que confessar e deixar o pecado. O demônio não existe. Já tem gente falando, né? Então essas coisas da terra estão entrando na igreja. E tem gente ensinando isso, né? Imagina aí onde é que nós chegamos. Aquele que vem do céu, de novo, Jesus.
Então, Jesus é do alto, vem do céu, vem do alto, né? Está acima de todos, ele repete. O João, ele repete. É um evangelho fácil de João, é fácil de decorar, porque ele repete as ideias. Ele diz uma coisa e depois repete. Mesma frase. É cíclico, o pensamento de João é cíclico, é repetitivo. Mas se repete, tem uma intenção, é tipo uma catequese. Para a gente decorar, a gente repete. Então ele está repetindo para as pessoas decorarem, para aqueles a quem ele escreveu. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Jesus dá testemunho, e deu testemunho com o sangue dele. O dar testemunho é dar a vida. Jesus deu a vida pelo Pai. Pelo projeto do Pai, pelo plano do Pai, que é nos salvar. Nós nascemos com o pecado original, Jesus morreu, tirou o pecado original. Aí nós somos batizados, pronto. Tem mais pecado original. Mas não quer dizer que a gente está salvo, não. Não tem mais o pecado original, mas a tendência para pecar continua. Então você tem que lutar. E ele dá testemunho daquilo que viu, de quem? Do Pai. Ele é um com o Pai. E ouviu, de quem? Do Pai e do Espírito, porque ele é um com o Pai e o Espírito. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem que não aceita? Nós estamos aqui em João 3, depois que ele falou com Nicodemos. É um discurso também do batismo. Os judeus da época não aceitaram o testemunho dele. Aí mataram Jesus. Hoje também não aceitam. Acabei de dizer, 80% da humanidade nem conhece Jesus. Então como é que vai aceitar se nem conhece 85%? E aqueles que conhecem também, muitas vezes não aceitam, porque não seguem. Né? Por exemplo, a igreja tem uma carta do Papa Paulo VI falando que aqui serve para os casais, né? Casado na igreja. Poucos hoje se casam na igreja, né? Mas aqueles casados na igreja não pode usar anticoncepcional, não pode usar nada, entendeu? Na relação, nem pílula de coisa nenhuma, nem preservativo, nada. Mas usam e depois vem comungar. Não pode, irmão. Estou dizendo, não segue o que a igreja diz. Ah, porque eu não sabia. Eu digo, quando vão se casar aqui, e vem, passa pelo padre, vem conversar com o padre, eu falo. Né? O que pode e o que não pode. Né? E nos cursos de noivo aqui também é para dizer. Ser bem claro. Então não seguem. Não seguem. Muitos católicos não seguem mais o que a igreja diz, né? Então, ele está falando que aqueles judeus lá não aceitavam o testemunho, mas hoje também muitos cristãos não aceitam mais o testemunho de Jesus, né? Ele está dizendo aqui, ninguém aceita o testemunho, né? Quer dizer, Jesus é muito mais radical do que eu. Eu não estou dizendo ninguém não, mas eu estou dizendo que grande parte não aceita mais não. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. Só Deus é verdadeiro. Mas se você diz assim, só Deus é verdadeiro, você tem que viver na verdade de Deus que é verdadeiro. Senão você é hipócrita. Você diz, só Deus é verdadeiro, e você não segue Deus que é verdadeiro. Caso dos casais aí, né, que não seguem, né, e diz, só Deus é verdadeiro. Pois então siga. Principalmente os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Outro mandamento, que é mandamento, dízimo. O dízimo não é opcional não, irmãos. Na igreja é obrigatório. Se não paga, tem que confessar, porque é mandamento da igreja. A igreja não exige 10% não, principalmente se a pessoa não tem, né? Mas é obrigatório, porque tem que sustentar a igreja, né? As duas maiores coletas do ano que nós fazemos, que é Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa, não fica aqui não, vai tudo para a diocese, vai tudo para o Vaticano. Né? Então, pagar o dízimo é mandamento, mas muitos não pagam. Às vezes acha, porque serve na igreja, está pagando. Tá não, você não está pagando dízimo não. Porque vem para a missa, bota R$1 no ofertório, está pagando. Não, isso não é dízimo não, isso aí é oferta.
Então, os próprios cristãos católicos não vivem. Não vivem. E várias outras leis, né, que eu falo sempre aqui, o aborto, não matarás. Quantos praticam aborto, né? Essa ideologia de gênero, quando Jesus fala em Mateus 19, Paulo fala em Romanos 1, 25 seguintes, Deus fala em Gênesis 1, 25, 26, Deus criou homem e mulher. Não criou outra coisa, não. Mas o colégio está ensinando outra coisa, o governo está ensinando outra coisa. Que se dane o governo e esse colégio. A nossa obediência é à igreja, né? A palavra de Deus. Eutanásia, matar. Hoje a coisa está tão difícil, uma notícia triste, né? Na Europa, um país da Europa lá, não sei se é a Holanda, eu pego essas notícias de lá também, né? A eutanásia, o que é a eutanásia? A palavra grega, quer dizer bom. Evangelho. Esse evangelho, esse ev, é do grego eu, quer dizer bom. Evangelho é o bom anúncio. Eutanásia quer dizer boa morte. Aí uma pessoa que já está com uma certa idade, o que eles fazem? Dão uma injeção para ela morrer. Nem sente dor e morre. Quem? Às vezes é os parentes mesmo da pessoa. Pois agora estão aprovando a eutanásia para criança na Europa. Criança de 8 a 12 anos. Isso é um absurdo, né? A criança está doente, uma doença terminal, pronto, dá uma injeção e ela morre. Você vai responder por homicídio. Quem? O médico, o pai, a mãe, quem for. O filho, a filha. Quem disser sim, você pecou por homicídio. Igual a Caim, que matou Abel. Hoje são leis, né? Legalização da droga, já legalizaram aí no Uruguai a maconha. Está faltando o quê? Né? E o divórcio, ninguém mais fala do divórcio não, todo mundo hoje aceita o divórcio como uma coisa normal. Não é normal, para a igreja não tem divórcio. A igreja aceita a separação, mas não pode casar de novo. Pronto, é uma coisa séria o casamento, não é esse negócio de estar trocando troca de marido e de mulher como troca de roupa, né? Não é não. Estou dizendo que os próprios cristãos não seguem mais a lei de Deus. Então, se eu aceito o testemunho de Jesus, o corpo e o sangue dele, se eu comungo, eu atesto que Deus é verdadeiro. Se eu atesto que Deus é verdadeiro, eu tenho que viver a lei de Deus, senão eu sou um hipócrita. Simples. De fato, aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus. Então pronto, é só você escutar o que Jesus fala. Você quer aprender quem é Jesus? Quero. Leia os evangelhos, decore os evangelhos. Leia tudinho, a gente tem tempo demais. É porque não quer. Mas eu trabalho muito. No seu trabalho, você pegar o seu celular, botar a Bíblia online. Está na tua cara a Bíblia. Você escolhe o versículo que você quer. Tem tempo sim. Todo mundo tem meia hora para o almoço. Está almoçando? Escuta alguma coisa de Deus. Não tem 5 minutos para ler o Evangelho por dia? Então, irmão, que vida é essa que você está tendo, né? Não vai entender quem é Jesus se não ler não os Evangelhos. Por isso que eu sempre começo a falar do Evangelho, na minha pregação, porque é o mais importante. O Evangelho é Cristo, né? Então, ele fala as palavras de Deus. Tudo que Jesus fala é a palavra de Deus. Se você quer saber o que é, leia o Evangelho, para escutar o que ele fala. E faça. Porque só dizer não adianta não. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Espírito Santo é dado sem medida. A gente fica repleto do Espírito Santo. Quem está na graça de Deus? Esses dias eu escutei aí um vídeo sobre o padre Duarte Lara, né? Esse exorcista, né? Que ele teve no Vaticano até 2008, eu estava lá. E ele fez várias orações com o exorcista de lá, com o padre Gabriel Amor. Eu também fiz. Mas eu não conhecia ele lá, né? E ele dizia, a proteção, como é que a gente fica protegido de Satanás? É o que eu sempre falo aqui, né?
Confissão e comunhão. Ele falou do texto, certamente, o texto ajuda muito. O mais importante é a confissão e a comunhão. Quem confessa, não está em pecado e comunga, pode estar possesso? 99,999999% não. Só se Deus permitir. Às vezes Ele permitiu. Santa Gema, que vivia na graça, eu tive lá na casa dela várias vezes. Eu tenho várias relíquias dela. Deus permitiu que ela fosse possessa. E ela não tinha pecado, né? São Pio levava era a surra do Satanás, né? Santo Antão também, né? Mas se você confessa, não está em pecado e comunga, Satanás não entra não. Já falei aqui, né? Na época eu morei no Pirambu, eu vi um trabalho uma vez que fizeram contra mim, tinha um ovo, na casa onde eu estava, tinha um ovo enterrado, meio enterrado. Eu rezava mais naquela época que hoje, né? Eu rezava o dia todo. Aí eu olhei aquele ovo, estava sentado na varanda rezando. Aí que ovo é esse? Chamei a dona da casa. Não pegue isso não, isso deve ser porcaria. Logo ela notou, isso é macumba. Mas eu vou pegar. Medo de quê? Peguei o ovo, arranquei o ovo, estava enterrado. Ovo inteirinho. Quando eu parti, estava escrito meu nome, Fernando. Não era padre ainda não. Estava escrito meu nome. Não sei como é que ele bota não. Eu vou até atrás desse macumbeiro para perguntar. Que eu achei tão interessante, né? Como é que bota o nome de uma pessoa escrito dentro de um ovo e fica inteirinho? Eu não sei. Cadê a princesa? Eu vou pedir para ela ir atrás do macumbeiro para ver se... né? Foi um trabalho que fizeram, porque a gente lá tinha grupo de libertação e exorcismo. Na época eu era leigo e fazia exorcismo. Eu não tinha discernimento, né? Eu morava no Padre Caetano, depois saí, mas fiquei lá no Pirambu fazendo exorcismo no meio do mundo. Aí os macumbeiros tudo com raiva. 10 anos depois, ou 20, sei lá. Então a dona da casa depois me disse, olha, o macumbeiro está querendo te matar. Tá? Pois deu o endereço daqui, eu estou aqui. Mande ele aqui me pegar. E muito tempo depois eu encontrei com essa senhora e a família dela, né? De muita oração ela, né? Aí eu era padre, diga, lembra daquele macumbeiro? Sim, está morrendo. E é. Ele diz que ele fez o trabalho mesmo. Faz 40 anos que eu confesso toda semana em comum. Ele diz que tem uma luz dentro do Senhor que bate e volta. Não tem um bate-gute, comigo é bate e volta, né? E o mal que ele invocou, voltou para ele. Eu não disse bem feito não, mas eu tive vontade. Ficou bem na goela, né? Não sei se morreu, só disse que ele estava morrendo. Então, primeiro, não invoque o Satanás não, porque... Primeiro, se a pessoa está em estado de graça, não vai acontecer nada. Depois vai voltar para você. O cão não vem de graça não. Entendeu? O que tu faz, o que tu invoca. Se a pessoa está longe de Deus, pode pegar? Pode. Se eu tivesse naquela vida antes da conversão, podia pegar. Só se podia. Não sei ao ponto de uma possessão. Eu não sei se eu ia ficar possesso, mas eu podia ficar. Tem vexação, tem várias coisas do Satanás, não é só possessão, não. Podia ser o desmantelo na minha vida. Quem está distante de Deus, o outro invoca o Satanás, pode fazer o desmantelo? Pode. Ora, se não pode. Mas se confessa e comunga, não faz, o cão volta para quem invocou. E agora eu digo, é bem feito, para deixar de ser sem vergonha. Acabou, né? E depois eu me confesso, mas vou dizer de novo, é bem feito, né? Pois bem, não sei se morreu, sei que voltou para ele. Então, se tiver alguém aí querendo fazer macumba contra mim, tenha cuidado, que vai voltar para você, viu? Brincadeira, sei que aqui não é... Então, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois vamos viver, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, os mandamentos pelo menos. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida, é isso que eu estava dizendo. O Espírito Santo é sem medida. A primeira que recebeu o Espírito Santo na plenitude, quem foi? Maria.
ela gerou por obra do Espírito Santo. Eu falei aqui, meu caminho depois da conversão, a primeira devoção que eu tive foi com Deus Pai. Não foi com Jesus não, nem com Maria, foi com Deus Pai. Eu ainda tenho esse negócio com Deus Pai. Depois foi ela, hoje é com ela. E a confraria que a gente fundou em 2003 é dedicada a ela, eu entreguei para ela. Pois bem, ela foi a primeira que recebeu a efusão do Espírito Santo. Aí o Espírito gerou Jesus nela. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. O amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai é o Espírito Santo, que ele falou no versículo anterior, esse Espírito sem medida. Esse Espírito é o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. É a Trindade Santa, que é um Deus só. E portanto, o Pai entrega tudo nas mãos de Jesus. Mas como eu sei que a mãe de Jesus tem poder sobre ele, no sentido de que, lembra lá em Caná, né? Que ela pediu para ele fazer um milagre, ele não quis, aí ele acabou fazendo. Então eu, como sou sabido, vou para ela, quando eu preciso de alguma coisa. Olha, arranje isso. Para mim eu não peço nada não, normalmente é para quando me pedem alguma coisa. Aí eu boto tudo no rosário. Deu um jeito. Semana aí, eu soube de uma graça alcançada, mas aí foi com a relíquia do Padre Pio. Eu tenho 2 relíquias de primeiro grau. Foi com a relíquia daquela de primeiro grau, uma pessoa, primo meu. Ele era da época que eu brincava, né? Antes da conversão, eu me converti e ele não. Continuou na vida dele, pegou um câncer na garganta, estado terminal. Minha idade. Não conseguia falar, botou um negócio aqui no intestino, na barriga para se alimentar, né? Não se alimentava, só com uma sonda e não falava. Emagreceu total. Fui lá, dei a unção, depois voltei. Na terceira vez eu levei a relíquia do Padre Pio, aí pedi a cura. Pois não é que hoje ele me disse, depois deixei. Não é que eu fiquei atrás, não. Ele não falou mais, eu deixei. Faz bem 3 meses que eu fiz essa reza, né? Até disse para ele, olha, se eu conseguir a graça, eu te digo. Nem disse ainda. Aí ele me disse hoje, escreveu, eu perguntei como é que estão as coisas. Desapareceu o negócio lá. Disse que era o tamanho de um sei lá do que, na garganta dele. Tem mais não, um nódulo. Aí eu só fiz, ô glória. Ô glória. Padre Pio, fui eu não. Eu não curo ninguém não, povo, eu só faço raiva. Eu dou muito carão nas pessoas. Né? Quem cura são as relíquias, o Padre Pio. Que aliás nem o Padre Pio também, é Nosso Senhor que cura por intercessão do Padre Pio. Eu não curo ninguém. Eu não sou curandeiro, só faço rezar. Pois desapareceu o negócio lá. Domingo eu vou lá conversar com ele, vou dizer o que foi que houve, né? Então, entregou tudo nas mãos de Jesus. Esse tudo significa o quê? O Espírito Santo. A melhor coisa que eu tenho que pedir é o Espírito Santo. Eu não tenho que pedir nem carro, nem casa, nem televisão, nada. Eu só tenho que pedir o Espírito Santo. A melhor coisa que eu posso pedir é o que é? O Espírito Santo. Aí Deus cuida de nós. Isso foi uma oração que eu fiz em Roma uma vez. Eu ia começar o doutorado e acabou a bolsa de estudo. Não tinha mais dinheiro, não. Aí ia voltar para cá, sem doutorado, só com mestrado. Faltavam 5 anos. Aí eu fui para o Santíssimo, olha. Aí nessa vez foi para Jesus mesmo. Estou voltando, tem mais dinheiro. E aí, olhando para o sacrário, conversando, né? Aí ele olhou, aí ele respondeu, locução interior. Tu te preocupa comigo, eu me preocupo contigo. Só isso, escutei aquela voz. Aí à noite eu fui na casa de um casal italiano e contei para eles, olha, eu estou voltando. É um casal que eu seguia Medjugorje. Eu fui a Medjugorje mais de 15 vezes. A mulher, ela foi agora, essa semana, tá indo. Eu ia, acabei não indo porque eu adoeci. Então eu disse para ela, vou voltar, não tem condição. Era muito caro esse doutorado, né?
Os 5 anos ia custar 60 mil reais. No dinheiro de hoje, 60 mil reais. Aí ela olhou para mim e disse: não se preocupe. O que é que Jesus tinha dito no sagrado? Tu te preocupa comigo e eu me preocupo. O mesmo verbo que Jesus disse. E eu me preocupo contigo. Aí ela disse: não se preocupe. A mulher pagou os 5 anos do doutorado. 5 anos. Então, se você, a gente quando faz a vontade de Nosso Senhor, não tem que estar toda hora pedindo, não. Eu não pedi para ficar, não. Eu disse a ele que eu ia voltar. Mas a gente vai logo pedindo as coisas. Eu quero isso, quero aquilo. Você pensa que Nosso Senhor é um supermercado, né? A gente vai pegando as coisas. Não, eu disse a ele, eu vou voltar porque não tem dinheiro, acabou. Não é só você que não tem dinheiro, não. Eu também não tinha, não. Né? Pois ele respondeu: então significa o quê? Se eu me preocupar com Jesus, ele vai se preocupar comigo. Tanto que eu raramente, na minha oração, eu não peço pela minha família. Eu já me entreguei pela minha família. Acabou. Não fico toda hora pedindo por eles, não. É obrigação, toda hora está dizendo é não. Mas eu sei que eu fazendo a vontade de Deus, ele se preocupa com a minha família. Então a melhor coisa é a gente fazer as coisas de Deus, porque ele vai fazer as coisas da gente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pois pronto. Eu não fico toda hora pedindo pela minha família, não. Minha mãe que está bem velhinha, né? Toda a vida que eu passo no quarto dela, eu benzo ela, né? E ela está se acalmando. Eu pensava que eu nunca ia ver minha mãe calma. Está bem calminha. Hoje eu procuro provocar ela, fazer raiva, ela não tem raiva. Né? Oração, né? Nosso Senhor. Pois bem, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Preste bem atenção. Se eu acreditar no Filho de Deus, que é Jesus, eu já tenho a vida eterna. Ele não vai dizer possuirá, não. O verbo é presente, já possui a vida eterna agora. Então eu estou dizendo, eu já tenho a vida eterna. Os crentes dizem, né? Já estou salvo. Eu já tenho a vida eterna. Tenho, mas posso perder. Esse é o drama. Porque se pecar eu posso perder. Eu tenho a vida eterna desde que eu fico na graça de Deus. Não é dizer eu tenho a vida eterna, faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e que se dane tudo. Meu filho, você não tem mais vida eterna, não. Ou você vai ter a vida eterna lá embaixo, com o outro, com o nosso Senhor mesmo, não. Então, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Acreditar em João significa seguir a lei de Deus e da igreja. Se não segue, não acredita. Se não acredita, não tem a vida. Aquele, porém, que rejeita o Filho, o mundo hoje está rejeitando, não verá a vida. Muitos hoje não verão a vida. Estão se condenando. Pois, aí é uma coisa bem pesada, mas está escrito, eu vou dizer: a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Essa ira de Deus, o que é? Julgamento. É o juízo de Deus. Deus vai julgar. E não é nem ele deu o julgamento para Jesus, que está sentado à direita dele. Esse negócio de dizer que está sentado à direita é para a gente entender, né? Porque Jesus hoje está ressuscitado na glória do Pai, com o Pai e o Espírito, né? É para a gente entender, mas quem julga é Jesus. Tudo que eu fizer, que eu pensar, que eu sentir, que eu quis, tudo, pensamento, ato, omissão, qualquer coisa, eu vou ser julgado. Por isso que é bom confessar até os pecados veniais. Imagine os mortais. Pecado mortal não está dizendo causa a morte. Se a pessoa morre em pecado mortal e não se arrepende, pode ser que se arrependa. Não se arrepende, vai morrer eternamente, vai para o inferno. Todo mundo tem a última chance. Aí também, nesse vídeo lá com o Duarte Lara, ele falou uma coisa que eu também falo, já falei, né? O suicídio. Hoje muita gente pratica suicídio. Quem praticou suicídio está no inferno? Não quer dizer não. É melhor não praticar, certo?
Hoje tem muito a ver com depressão, né? Com doença. E todo mundo tem a última chance, né? Está morrendo ali, praticou o suicídio, está morrendo, se arrependeu, está salvo. Se salvou. Assim, um assassino, um ladrão, seja quem for. Mas precisa se arrepender. Sem o arrependimento não vai entrar no reino de Deus. E se conseguir uma contrição perfeita, que é o da indulgência plenária, né, que nós fizemos domingo, vai para o céu direto. Tempo que eu fiquei no mosteiro, 6 anos, eu lia muito a história dos padres do deserto, os monges. Eu queria ser monge, né? Aí mandaram eu ficar calado 6 anos, só aguentei 6. Depois saí, que não podia mais, né? Aí tem a história de uma mulher, pecadora mesmo. Mulher pecadora da vida, conhecida lá. É o século I e II, lá no Egito. Uma vez ela escutou a pregação de um santo. E depois não é que a mulher se converteu. E ela morreu depois da conversão. Ela teve assim uma contrição tão forte dentro dela, que logo depois ela morreu. E o santo que tinha pregado viu a alma da mulher, o corpo e o espírito subir para o céu. Ela foi direto para o céu, essa mulher, pecadora mesmo, mas mulher da vida, que a gente gosta de falar, né? Pronto. Uma mulher da vida foi direto para o céu. Tem muito católico que não vai direto, que julga os outros, porque, né? Porque não segue a lei de Deus. Ela também não siga não, mas ela se arrependeu totalmente. Se a gente se arrepender totalmente, vai para o céu. Eu já tentei fazer isso, mas eu queria que nosso homem levasse também, mas não levou até agora, né? Então vamos esperar a hora que ele quiser. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.